noite! Muito boa noite, estamos iniciando o meu programa, o seu programa, Podcast Mulheres Curadas para Curar. Seja bem-vinda, Alexia, nessa programação e todos que estão nos assistindo nesta noite. Pai do Senhor. Senhora amada. Muito obrigada por mais essa oportunidade, por estar aqui fazendo parte desse podcast, Mulheres Curadas para Curar. E é isso aí, pessoal. Fique ligadinho. Um novo programa que nós vai ter, né? Mulher Curada para Curar. Fica ligado aí no horário, nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, para você não perder. Tem que ficar ligadinho, porque Deus vai trazer muitas coisas boas da parte dele para nossa vida. Vocês vão ter aprendizado, vão ter pessoas aqui que vão contar testemunho, história de vida, e vai edificar muito a vida de vocês. Vai ser uma bênção essa programação. E muita gente estava perguntando, Bispa, por que o programa parou? E agora nós estamos retornando com novidades para vocês, para que vocês venham receber mais da parte do Senhor, para que vocês venham ser edificados, e Deus tem muito mais para fazer. Eu costumo falar, Alex, que uma mulher ferida, ela fere outra mulher. Mas uma mulher que ela é curada, ela ajuda a levantar outra mulher. Ela se torna uma pessoa curada. E muitas das mulheres hoje estão sofrendo devido a não ser curada. Suas feridas internas, emocionais, coisas que elas passaram lá quando era criança. Eu costumo falar que você quer saber quem é um adulto, você vai ver o que ele foi quando era criança. Porque vai refletir muito na vida dele, no cotidiano dele de agora. Então tem muita mulher ferida, amada, por isso. Porque tem raízes ali do passado. E quando Deus me deu esse tema, gosto muito de falar. Eu estava no monte, eu estava orando, estava passando por um processo de luta interna muito grande. Deus falou comigo, eu vou te curar, mas através dessas feridas que foram abertas em você, eu vou colocar meu bálsamo passará, mas através disso será um grande testemunho e você vai curar outras mulheres. Então, eu tenho visto que Deus tem levantado muitas mulheres nesse tempo. São mulheres improváveis que Deus tem levantado para um novo tempo, para que Ele possa usar, para que Ele possa curar e através delas levantarem outras mulheres. É por isso que nós estamos com essa programação, é por isso que nós vamos fazer agora o congresso e é por isso que nós estamos aqui. E você também, né, Alexia, você tem algumas coisas para falar para essas mulheres que estamos assistindo que você viveu. Fala um pouquinho daquilo que você viveu para essas mulheres. Então, eu fui sempre uma mulher muito fechada. Toda a vida eu fiquei muito só por conta que eu não tenho intimidade verdadeira com Deus e por não querer me abrir com outras mulheres. Porque eu achava que só eu passava só o mesmo Então, problema. detalhe, você te tornou muito fechada. Você se tornou uma pessoa que não queria se abrir com ninguém. Era. Aí, o que você fez? Então, primeiramente, fui pedindo Deus para tirar isso de mim, né? Primeiramente, foi orando, pedindo Deus para tirar isso que eu tinha dentro de mim. Hoje, eu posso falar que eu não sou 100%, mas eu melhorei muito. Hoje, eu já peço mais conselhos por outras pessoas, pela assim, senhora mesmo, que é minha pastora, por outras mulheres, que pode estar me ajudando a melhorar. Então, através dessa experiência que você teve com Deus, você era uma pessoa muito fechada, aí você tomou a decisão de buscar a Deus e Deus começou a trabalhar no seu coração e você foi se moldando, se abrindo, se tornou uma pessoa mais aberta para falar com pessoas que são de Deus a respeito daquilo que você passava. Um detalhe, que muitas pessoas, muitas mulheres, amadas, sofrem sozinha, né? Isso. Ela tá ali, ela não se abre com ninguém, ela não procura alguém para ajudar ela psicologicamente, ela vai se fechando e aquilo ali vai trazendo mais problema. Vem a depressão, vem muita coisa que vai acarretando através disso, né? Isso que aconteceu comigo, que eu cada dia que ia passando, eu ia me fechando mais. E ainda veio problema, foi atingindo um certo tipo de doença que é comum, né? Que veio o problema meu problema que eu tenho problema de tireoide, que mexe com os hormônios, e eu comecei a ter esse problema mais ou menos antes de eu engravidar. E eu comecei a descobrir, eu tomava meu remédio 25 mg. E cada dia que foi passando, só foi aumentando. Para 25, hoje eu tomo 100. Nossa! Né? Então existe muitas mulheres que podem até sofrer com isso, ou está sofrendo, né? Às vezes a mexe gente, com toda a emoção dela. Isso, às vezes a gente tá num período bom, aí mesmo da hora já começa a querer dar ansiedade, crise de ansiedade, muita crise de ansiedade, vem onde que descontrola, a gente começa a engordar, começa a ganhar autoestima baixa.
Aí vai baixando a autoestima. Isso. E a partir desse momento eu fui começando a orar, porque o meu remédio não resolvia, mas o que resolvia era Deus. Olha, tá vendo? Uma coisa muito importante que a Alexa tá frisando aqui, e é o que eu vejo que muitas mulheres sofrem. Elas não acham uma solução pro problema delas, porque elas querem uma solução que elas não vão encontrar, que só vão encontrar em Deus. Que elas precisam dar um passo para Deus, para que Deus venha dar 2 passos para elas. Eu costumo falar que Deus amarra uma corda na nossa cintura. E Ele deixa a gente fazer tudo que a gente quer, mas chega um momento que Ele puxa. Quando Ele puxa, se você não for pelo amor, você vai pela dor, né? Então é um momento que a pessoa tem que dar um passo para Deus, porque, igual você falou, o remédio já não resolvia mais. Você já viu que não tinha, você começou a tomar 25, hoje já toma 100. Então aquilo já foi tomar uma proporção maior. Então é por isso que as pessoas têm que se voltar para Deus. Talvez você tá aí sofrendo sozinho, você não fala, não procura uma ajuda espiritual, porque às vezes você já bateu em todas as portas, mas você não bateu na porta principal, que é Jesus. Você não bateu na porta que era necessário você abrir, que é Jesus. Então aí você tá passando aquela luta ali e não tá achando solução. Porque é o que eu costumo falar, se você já foi no médico, você já foi no psicólogo, e não tá resolvendo do lado natural, você olha, não tá resolvendo. Então isso já passa para ser uma coisa espiritual. E o espiritual só é tratado com a ajuda espiritual. É só Deus que pode resolver. Existe coisa que não tem intervenção na Terra. É só de Jesus. Se você já tentou tudo aqui na Terra e não tá resolvendo, você precisa entrar naquela intervenção, que já entra a mão de Deus. E quando entra a mão de Deus, aí Deus começa a curar, Deus começa a sarar, né? Deus começa a libertar, porque tem muitas doenças que são emocionais. Que ela parte para outro lado. Que já não trata só com o médico. Você precisa buscar uma ajuda espiritual. E aí tem gente que vai no médico, igual você foi no médico. Seu médico passou um remédio, ele te dá um tratamento, né? Você deveria fazer. E o tratamento espiritual também é a mesma coisa. Você precisa estar ali, dentro daquele tratamento espiritual ali, passando certinho a orientação que a sua pastora, de quem é ali o líder de Deus, o líder espiritual, vai te passar. Olha, ele vai falar para você fazer uma campanha, ele vai falar para você fazer tantos dias de oração, ele vai falar para você fazer um jejum, ele vai falar para você fazer um propósito, para que você possa ser curado naquela área que você precisa. E eu vejo que muitas mulheres estão sofrendo sozinhas. E a área que o diabo mais quer atuar são nas emoções das mulheres. Porque ele sabe que desmotivando uma mulher, eles estruturam toda a casa, o marido, os filhos, tudo. A mulher não produz, a mulher começa a produzir menos, a mulher começa a ficar com uma baixa autoestima, e aí começa a acontecer várias coisas dentro daquilo ali. E Jesus não, ele quer transformar, ele quer te curar por completo, para que você venha ter uma vida com abundância. Porque Deus nos criou, amada, por um propósito. Qual o propósito que Deus te criou? Um plano de salvação. Um plano para você desfrutar o melhor da terra. Um plano para você ser uma mulher bem-sucedida. Um plano para você ser uma mulher abençoada. Um plano para você ser uma mulher próspera. Um plano para você ser uma mulher feliz. Quantas mulheres têm tudo para ser feliz, mas elas não têm o principal, que é Jesus? Então, automaticamente, elas não têm nada, né? Elas ficam vazias. E é isso que eu falo. A gente, mulheres que estão passando por certa dificuldade espiritual, emocional, tentar compartilhar isso com a sua pastora. Se você não tem pastora, procurar uma pessoa que seja de Deus, porque às vezes a gente precisa de uma oração, porque quando eu não estou me sentindo bem espiritualmente, eu peço oração, eu oro, e é onde que me fortalece cada dia mais. É onde você se levanta, né? Isso. Onde você cria uma força, né, para se pôr de pé. E muitas das vezes, quando a gente está fora do mundo espiritual, a gente tenta se trancar. É verdade. A gente tenta se trancar e não tentar resolver o problema. Mas, na verdade, a gente tem que correr atrás para resolver os problemas. É verdade. Né? Até falo um ditado, se você for para os Estados Unidos, para o Japão, o problema vai junto com você. Vai. Você tem que caçar um jeito, né? Problema, doença. Solucionar. Então, o jeito é resolver o problema. Isso. E muitas mulheres passam por esse certa dificuldade de compartilhar o que você está sentindo com a outra. Isso. Então, para essas mulheres que sofrem com algum tipo de ansiedade, depressão, depois, na verdade, deixando telefone, né? Isso. Da bispa, quem querer tá precisar de uma oração, dar um conselho, ou às vezes até desabafar. Porque tem pessoa que precisa só ouvir ali. Eu tô aqui, eu tô com você, né? Isso. Pode contar comigo. Tem gente que precisa só de um apoio moral. Um apoio, assim, dizer eu tô aqui. Tem gente que precisa só disso. Tem gente que não tem não tem a sua mãe, aquela intimidade com a sua mãe, não tem mãe. Não, você falou um ponto-chave. Muitas pessoas são fechadas, né, com as suas mães. Aí, às vezes, a gente tá pedindo conselho, principalmente para
pastora, né? Pessoas espirituais. Que já tem uma vivência ali, porque né? se você for pedir conselho para uma pessoa que não tem experiência fora de Deus... Vai poder te dar um conselho errado. Pode dar um conselho errado e é onde que você pode se decepcionar mais. É verdade. Né? Então, sempre é importante você procurar uma pessoa de Deus. É verdade. Né? Que vai te falar... Com certeza. A palavra certa para o momento certo que você precisa, né? Isso. Porque eu costumo dizer que, às vezes, você tá ali no fundo do poço. Você acha que não há mais saída pro seu problema. Mas se você olhar para cima, você ainda vai ver uma luz. E essa luz é Jesus. E, às vezes, Jesus não vem através dele em carne e osso, mas ele usa pessoas. Porque eu costumo dizer que tudo na nossa vida tem um propósito. E Deus vai nos conectar a pessoas que vão nos ajudar a sair daquele fundo do poço que a gente está. Porque, para mim chegar no ponto que eu estou hoje, Deus colocou muitas pessoas, muitos anjos enviados por Ele na minha vida que me ajudou a passar o processo. Porque todos nós temos um processo interno. Para você ser aprovado por Deus, você tem que ser reprovado. Você vai passar por lutas, você vai passar por decepção, você vai passar por situações difíceis. Você vai passar por situações que você vai achar que é o fim para você. Mas depois vai vir a aprovação de Deus. Vai vir a aprovação. E quando vir essa aprovação, você vai entender por que você passou por tudo aquilo. Porque se eu não tivesse passado, Alexa, por tudo que eu passei quando eu era mais nova, talvez hoje eu não estava na presença do Senhor, talvez hoje eu não estava ajudando outras mulheres a se inspirar através daquilo que Deus fez na minha vida. Talvez eu não estaria aqui para contar testemunho, porque aqui está uma mulher que ela já levou um tiro. Então uma bala que ela já não fez, nem não era para me estar viva. Porque eles foram para matar meu pai, eu estava lá. Eu tenho uma facada que eu levei aqui na minha mão. Então muitas cicatrizes que o mundo deixou em mim, mas se isso não tivesse acontecido, mas antigamente eu não entendia com esse olhar. Eu entendia com raiva, com ódio, com tristeza. Mas hoje eu entendo que foi necessário eu passar por esses processos para que eu chegasse na onde Deus queria. Então às vezes nós estamos passando por algum processo que a gente não entende. A gente acha que Deus está nos punindo. A gente acha que está difícil demais. Que nós somos muito bons para não passar por isso. Mas às vezes tem coisas que são necessárias nós passar na nossa vida. Porque como é que você vai amadurecer? Como é que você vai ter testemunho para contar? Se você não tiver vivenciado. Talvez se você não tivesse passado por tudo isso, hoje você não estaria aqui falando algo de Deus para essas mulheres que estão assistindo. Verdade. Então às vezes são necessários nós passar por alguns processos na nossa vida para nós chegar onde Deus quer. Para que nossa vida venha ser um palco de testemunho. E Deus sempre vai colocar conexões. Ele sempre vai preparar mesas para nós sentar pessoas corretas. Por isso que a nossa oração tem que ser sempre para Deus. Colocar as pessoas certas no nosso caminho. Nos conectar com pessoas certas. Para Deus nos mostrar qual é o propósito que Ele tem na nossa vida. Porque Deus não tem um plano para a pessoa só casar, ter filho, comprar bens materiais. Não, Deus quer que você pense na sua salvação. Porque depois dessa vida aqui tem alguma coisa. Você tem que cuidar da sua alma. Ó, temos a alma, corpo e espírito. Você não pode cuidar só do corpo e deixar o espírito para lá. Você não pode cuidar só da alma, do corpo e deixar a alma para lá. Você tem que cuidar do contexto, que são 3 coisas. Tem muitas pessoas que têm tudo para estar bem. Um corpo bonito, tem uma estética boa. Mas por dentro está arrebentado. Está arrebentado, está igual aquela maçã. Que é bonita por fora, mas por dentro ela está podre. Porque falta Deus dentro do coração dessa pessoa. Há um vazio. E esse vazio que há dentro de você é do tamanho de Deus. É específico para Deus. Aquela carência que você sente do seu marido te elogiar, aquela carência que você sente de atenção de alguém, atenção de filhos, isso tudo é a falta de Deus. Porque quando você está bem com Deus, você não vai se importar com essas coisas. Mas quando você está mal com Deus, tudo está ruim para você. Você pode estar no palácio, que está tudo ruim para você. Então essa é a falta do Espírito Santo dentro de você. É a falta da presença de Deus. E Jesus, ele quer vir para preencher esse vazio que há dentro de você. Ele quer vir para colocar vida dentro do seu coração. Para que você aprenda a desfrutar com pouco e com muito. Né? Por isso que Jesus, ele tem dado essas oportunidades para nós parar e pensar, não, ainda há uma saída. Jesus ainda está me convidando. Jesus ainda está me chamando. Ele está me chamando em amor. Ele ainda não permitiu eu ir para a presença dele na dor. Né? Ele ainda está me convidando a buscar a presença dele para a minha vida. Então, Deus, ele tem um plano, sim, para você, para sua casa, para sua família, um plano de salvação e vida eterna. Amém. Né? E é tão interessante a senhora falando isso. Eu estava vendo nas redes sociais tanto de pessoas, Índice, né? Principalmente jovem, tentando se suicidar. Tipo assim, acho que o melhor saída é morrer.
sabe? E isso é muito triste a gente ver hoje em dia isso, né? Jovens, vamos pouco criança, né? Meninas de 12, 13 anos, verdade. por não ter um pai, uma mãe, Então, uma figura ali paterna, né? né? E, tipo assim, o que passa na cabeça dessas De uma pessoas, criança de umas dessa. crianças dessa, né? Já vai crescer desestruturado. Então, a melhor coisa que a gente tem, que a gente que é mãe, né? Pai, a melhor coisa é a gente tentar explicar as coisas, falar que existe um Deus que traz a cura, né? Instruir nossos filhos, né? Isso, e que Deus, É verdade. para falar que Deus tem cura, que na Bíblia diz para nós ensinar onde que o Glória a caminho Deus. certo a criança deve andar, né? Porque quando ela crescer não Aleluia, desviar. Jesus. Então é isso, quando essas mães que estiver assistindo essa Nossa, nossa live, tá conversando com seus filhos, tá levando nas igrejas, pedindo oração, porque no mundo que hoje nós tá muito difícil, né? É verdade. Que tá acontecendo nas Os jovens têm escolas. sido alvo, né, do diabo, alvo para Tá ser mexendo atacado, muito né? as redes sociais, o celular tá dominando muito as crianças, vendo as Verdade. coisas, jogos, e as crianças estão querendo, disperso, né, ficando espécie, querendo fazer coisas que o inimigo sopra no ouvido, né? Então, pra gente tentar fazer Na de verdade, tudo até para lá no nossos nosso pais. ministério lá, teve um jovem que me procurou, né, há poucos dias, falando que queria se matar. E, assim, um jovem que, pra probabilidade, olha pra ele assim e você pensa, não tá acontecendo nada com esse jovem. Então, porque acontecendo essas nada. coisas, o diabo trabalha de uma forma silenciosa. Realmente, né? Quando vê, já aconteceu. Já Por isso que nós aconteceu. precisamos. A mãe tem autoridade muito sobre os seus filhos. Verdade. Nós temos que usar a autoridade de Deus, a autoridade que Deus nos deu. Porque a Bíblia diz para nós orar. Jó fazia o holocausto, sacrifício e orar por cada um dos filhos dele. Então nós precisamos declarar sobre os nossos filhos que a geração deles serão abençoada, que os nossos filhos serão bênção. Não xingar nossos filhos, não lançar a palavra proferida, porque a palavra de mãe tem muito poder na vida de um filho. Né? Tanto para abençoar e Como tanto pra para amaldiçoar. né? E, aliás, a palavra tem poder nas nossas vidas, né? Se você declarar coisa ruim, você vai ver tanto que flui coisa ruim para sua vida. Mas se você declarar coisas boas, automaticamente as coisas boas começam a acontecer para você. Então nós temos que ter cuidado com o que sai da nossa boca. Porque nós temos a palavra para abençoar e para amaldiçoar. Então temos que ver. Por isso que eu costumo dizer, tem duas balanças. Se você alimentar mais a balança ruim, automaticamente essa balança ela vai superar mais. Se você alimentar mais a boa, é a que vai permanecer. Então nós temos que tomar cuidado. O que nós temos alimentado? Para os nossos filhos e para a nossa vida mesmo. Para o nosso cotidiano. Porque muitas das vezes nós começamos o dia já falando que nosso dia está ruim. O dia começou, você já declara uma palavra que o seu dia está ruim. Olha o que você está declarando para o seu dia. Não, você tem que falar, não, meu dia será abençoado. A minha casa é uma bênção, meu esposo é uma bênção, meus filhos são uma bênção. O que você tem feito para melhorar a sua vida, o seu dia? O que você tem feito para melhorar os seus relacionamentos? O seu casamento, com seus filhos, com suas amizades, o seu local de trabalho? Porque muitas das vezes a gente não faz algo para mudar. Nós esperamos que o outro vai mudar. Mas nós mesmos não tomamos o primeiro passo de tomar uma atitude para mudar aquele dia. Às vezes é uma coisa simples. Montar uma mesa para o café da manhã com a sua família. Às vezes deixar um bombom com um bilhetinho para o seu colega de trabalho. Às vezes honrar o princípio de honra. Deus não quebra o princípio de honra. O princípio de honra é honrar suas lideranças, honrar seu patrão, honrar seus pastores, honrar aqueles que te servem. E muita gente tem que quebrar esse princípio, por isso não tem sido abençoado. Você precisa aprender a honrar as pessoas. Deixa lá um bombonzinho na mesa, uma frase, profetiza na vida dessa pessoa. Deixa um lembretezinho pro seu esposo, diga que você ama. São coisas simples. Às vezes não requer tanto dinheiro, requer você tomar uma atitude, não é verdade? Verdade. Às vezes tem mulher que fica esperando, né? Ter um dinheiro para fazer alguma coisa, mas ele não precisa de dinheiro, precisa de uma criatividade, uma posição de você fazer alguma coisa, e vai mudar tudo aquilo. Achei tão engraçado você falar agora que antigamente, né, antes de ter as redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, a gente escrevia, né, bilhete de carta, Hoje já mandava entregar. Agora não, tudo é pelo celular. pelas redes sociais. Tem gente que tá dentro da própria casa, tá conversando, pega um copo de água pra mim. Celular, né? Então isso precisa mudar. Nós precisamos estreitar mais os relacionamentos. Temos que estar mais próximo. Eu até brinquei com meu esposo que nós começamos a fazer uma caminhada, né? E eu falei assim, isso é bom, cara, é um momento pra nós conversar, tá junto. E coisas que às vezes a gente deixa de fazer. Então procure fazer uma coisa que você vai estreitar o relacionamento dos seus filhos. Chamar um tempo pra assistir um filme com um filho seu.
tirar um tempo para fazer uma comida junto com seu esposo, né? Estreitar para que a sua vida venha ter venha ser uma vida agradável, uma vida abundante. Porque às vezes são coisas simples que podem mudar todo o nosso cotidiano. Pode trazer algo diferente. E a esposa precisa preparar o território. Ela precisa ser uma mulher sábia. Uma mulher que edifica a sua casa. Porque a Bíblia diz que a mulher que edifica a sua casa, o seu esposo tem vontade de ficar perto dela. Tem um trecho lá que fala em Provérbios. Ele tem desejo. A mesa vai ficar rodeada. Vai ter fartura, seus filhos vão estar correndo. Mas tem mulher que expulsa seu esposo da casa. É porque aqui você vai conversando um assunto puxa o outro, né? Uhum. Expulsa o esposo da casa. Porque, em vez de trazer o homem pra perto, ela tá enxotando ele. E depois ela quer chorar a presença de Deus, ela quer reclamar, ela quer dizer por que isso está acontecendo. Mas o que você tem feito? Eu torno a te perguntar. O que você está fazendo para mudar essa situação? Nós temos que pensar numa coisa, em uma mudança em curto prazo, do que nós podemos fazer para mudar isso. Né? Quando a pessoa chega comigo ali com um problema, falando do seu casamento, automaticamente eu já olho para aquela pessoa e falo para ela, mas o que você está fazendo? Não espere pelo outro. Você precisa começar. O que você está fazendo para poder mudar essa situação? Então nós precisamos começar a observar. Às vezes são coisinhas pequenas. Eu até lembro de uma história que eu escutei uma vez um pregador contando, que ele disse que estava tendo um casal e estava tendo muita briga, sabe, Alex? Aí a gente chegou e perguntou, mas por que vocês estão brigando? Ah, porque eu gosto de colocar a chinela em pé, a mãe dela disse que não pode colocar a chinela assim. Ah, por causa da toalha que eu ponho em cima da cama, eu disse que o pregador falou, então, me dá essa chinela aí, me dá essa toalha, vou levar embora. Disse que levou, depois voltou lá, tava tudo bem. Então, tá vendo? São coisas simples. Pequenas, são né? situações, ele deu como exemplo isso. Mas eu não sei o que é na sua casa, tá trazendo atrito. Talvez pode ser uma chinela, pode ser uma toalha, pode ser o celular, pode ser, não sei, itens, coisas. Mas são coisas pequenas, que perto de Deus e perto de você tomar uma decisão para mudar, isso se torna nada, né? Então, são situações que nós podemos mudar para a nossa vida ser melhor. Talvez você não esteja vivendo uma vida abundante por causa de você mesmo. Falta de tomar uma decisão de mudar. Tem gente que fala, nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. E não é assim. Nós precisamos querer mudar, ter uma mudança de dentro para fora, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, né? Para que Deus possa manifestar o poder dele na nossa vida. Eu costumo dizer que Deus vai moldar o nosso caráter, vai nos fazer como um vaso na mão dele, conforme ele quer, conforme se vê bem aos olhos dele, né? Ser quebrado, nossa natureza humana. Aqui tá uma mulher que era super bruta, ignorante, arrogante, gostava de depender da força do braço, mas Jesus veio e moldou todo o meu comportamento. Eu nunca imaginaria, mas Deus, quando ele entra dentro da gente, tem gente que fala, essa pessoa não tem jeito sim, porque Deus é especialista em transformar corações endurecidos, pessoas, caráteres, atitudes. Deus, ele tem prazer em nos moldar. E eu tenho certeza que, se você abrir seu coração para Deus, ele pode sim transformar você, né? Ele pode sim mudar a sua história. Ele pode sim fazer algo novo para você, né? Para sua vida. É verdade. E tanto que a gente acha que a gente mesmo vai conseguir sozinho, né? É verdade. Mas Deus faz para mostrar que Ele é Deus, que Ele que é o Deus do milagre e Ele que faz. É verdade. Né? Detalhe, isso é raiz humana nossa. Nós somos prepotentes, não gostamos de reconhecer que nós vamos depender de Deus, depender de alguém que nós precisamos reconhecer nosso erro. Todo ser humano é assim. Ele já cria aquela resistência ali, né? Que, igual você falou aí, que não, acho que não vai precisar de Deus. É. Pelo contrário, nós sem Deus, nós não somos nada. Até o ar que você respira depende de Deus, né? Essa saúde que Ele dá para nós, né? Da gente estar aqui hoje, tudo a oportunidade que Deus está dando para nós, né? E minha mãe me contou uma coisa que mexeu comigo, né? Ela trabalha numa casa de uma pessoa que já é bem de situação, e ela me falou que era tudo, ele tinha tudo, né? Tem o dinheiro, pode conseguir tudo que ele quer, comer tudo que ele quer, comprar tudo que ele quer, e ele deu um câncer. Meu Deus. Foi. Forte. Deu um câncer nele e ele precisou de pessoas para banhar, para alimentar ele. E hoje, todo dia, quando chegam os funcionários dele lá, antes de começar a trabalhar, ele agradece a Deus por ele estar ali. Ele agradece. Essa doença
tocou nele de outra Tocou. maneira. Por quê? Porque antigamente ele achava que tinha tudo. Tudo. Tudo que o dinheiro comprava, né? O Mas dinheiro não compra tudo, mas não compra saúde, comprou né? a saúde. E aí ele ora ali, agradece pelo dia, né? Isso é uma reflexão, né? Muito grande. E hoje ele ora todo dia e agradece a Deus por ele estar, mesmo ele estando com câncer, estando sem poder andar, mas ele tá ali para agradecer por estar vivo, sabe? E isso é muito importante. Ele aprendeu a ser grato de uma forma doída. Ser grato. Né? E precisou de acontecer Precisou. isso para achar que Foi não era necessário. só ele que conseguia as coisas. É o que nós falamos, se não vai pelo amor, Vai vai pela pela dor, dor. E a gratidão, ela gera milagres, né? A pessoa tem que ser grata, porque vem mais bênção para sua vida quando você é grato. Grata a Deus, grata a tudo que você recebe, grata a cada oportunidade, né? Cada pessoa que é colocada na sua vida, grata a cada sorriso, a cada abraço, até essas coisas simples. Nós precisamos ser gratos, porque senão não acontece as coisas boas na nossa vida, né? E Deus nos molda para melhor, né? Nunca Porque nos molda pro pior. às vezes pode acontecer da gente, igual a pregação que nós assistimos ontem, né? Às vezes a gente aceita Deus como nosso único salvador, né? Que a gente estamos ali para servir a Ele, Sim. mas aonde que Deus prova a gente, né? É verdade. Prova a gente, parece que as coisas é mais difícil, as coisas não andam bem como a gente tá. E ele fala assim, uai, é melhor tá fora do que dentro, né? Aí dá aquela... Aí o que acontece? Mas não é Deus moldando e para contar o testemunho, para muitas pessoas aprender o que a gente passou, por estar passando, né? Você vai ter um lindo testemunho para contar através de tudo aquilo que você viveu, né? Tá passando. Por isso que tem que passar para que você venha ter testemunho. Porque é um exemplo. Como é que Deus vai abrir uma porta se não a porta não se fechar? Como é que vai haver cura se não tiver enfermidade? Verdade. Como é que você vai ter um testemunho de prosperidade se você nunca passou por luta? Então, tudo tem que acontecer isso para que venha, né, ter o testemunho depois. Isso, verdade, né? É muito forte, sim. É forte. E é isso aí, que, né? Por cada dia a gente tá interagindo, buscando a Deus, para Deus cada dia tá nos fortalecendo. Não é algo que qualquer coisa te abalar, querer abandonar Deus, né? Abandonar a sua fé. E é onde que a gente tem que ir mais além, de orar mais, buscar mais a Ele, que é aí onde que Deus vai nos fortalecer cada dia mais. Ter a sua rotina espiritual, né? De ler a Bíblia, de falar com Deus todos os dias, né? Antes de qualquer coisa, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Né? Tem muita gente que sai, ela não faz nenhuma oração, ela não põe nem a vida dela, a casa dela, a presença dela, sai descoberta. Aí quando tá virando a esquina, já acontece um acidente, já alguém xinga ela, já começa o dia mal. Por quê? Não colocou a presença de Deus. Mas quando você tem uma rotina com Deus, é diferente. Tudo é diferente, tudo é mudado. Verdade. E é tanto que você falou quando a gente sai já acontece alguma coisa. Muitas das vezes, né, fez me lembrar aqui agora, às vezes algo acontece com a gente acha que é coisa do inimigo, né? Mas não é. Às vezes Deus permitindo para te livrar de algo, né? Por exemplo, se você perdeu o ônibus, alguma coisa ali, mas alguma coisa podia acontecer ali com você. E Deus permite as coisas para não estar acontecendo com a gente, né? Ele e a gente murmura, né? a gente murmura, fica com raiva. É verdade. Fica com raiva, fica murmurando. Ai, por que aconteceu isso? Por que aconteceu? Mas só Deus sabe, para te livrar de algo mal. Lá na frente você vai entender que foi um grande livramento, né? Até os atrasos que você tem é um livramento de Deus, né? É verdade. Deus, ele é maravilhoso, né? Tudo que Deus faz é perfeito. E Ele cuida dos seus. Deus, Ele tem prazer em velar pela nossa vida, né? Nos abençoar. Ele cuida daqueles que esperam e confiam nele, né? Verdade. Tudo que Deus faz tem perfeição, né? E Deus, Ele tem um fazer executar, né? Nada acontece sem passar pelas mãos dele. Eu costumo falar que tudo é Deus que vai dar a direção e vai executar, vai dar a última palavra. Tudo que Ele começa, Ele vai terminar. Ele nunca vai fazer algo na sua vida que vai ser pela metade. Tudo que Deus faz, Ele completa a obra. Às vezes não é no momento que você quer, da forma que você quer. No tempo de Deus, porque tudo tem um tempo de Deus. E às vezes a gente come cru porque a gente não espera o tempo de Deus. A gente é precipitado, quer passar na frente de Deus, quer decidir por Deus. E Deus não precisa da nossa ajudinha, porque Deus é soberano, Ele não precisa da nossa ajuda. E quando nós colocamos a mão, aí não é o agir dele, é o nosso agir. E tem gente que quer que Deus desce lá do céu, faz tudo pra ele, mas às vezes Deus vai usar uma situação e ela não está enxergando. E Deus está usando aquilo ali para fazer ela crescer ou para abençoar ela. Ele olha sem entendimento, né? Por isso nós temos que pedir para Deus nos dar entendimento, nos dar visão daquilo que Ele está fazendo na nossa vida, né? E eu estou muito feliz com Deus por essa oportunidade de estar aqui, né?
Porque quando Deus fechou a porta da TV, a gente às vezes se entristece, olha como que é forte. Mas hoje a gente entende. Quando Deus fecha uma porta, Ele abre outra maior, né? E tudo é para a honra e glória do Senhor. Tudo que acontece na nossa vida é Ele. É por intermédio dEle, é por acesso dEle que nós estamos fazendo, né? E a honra e a glória é toda dEle. Nós estamos muito felizes com essa nova programação, né? Dia 5, vocês vão começar a acompanhar a gente aqui toda sexta-feira, né? Vai estar conosco aí nas nossas programações. Nós temos muita novidade, nós vamos trazer cantores aqui, nós vamos trazer empresários para estar entrevistando, né? Vamos estar trazendo pregadores e vai ser uma bênção. Vamos estar trazendo pessoas para contar o seu testemunho. E eu tenho certeza que através desse podcast nós vamos glorificar muito o nome de Deus e vamos tocar em muitas pessoas, que esse é o nosso propósito, né? Esse é o nosso propósito aqui, para que vidas sejam alcançadas para propagar, né, aquilo que Deus nos levantou para fazer, né? Eu vou falar um pouquinho, um pedacinho, né, do que Deus tem feito na minha vida através desse Ministério de Mulheres. Eu, no começo do ano passado, tive uma gestação até os 2 meses. Ela foi até os 2 meses, escutei o coraçãozinho do bebê, fiz ultrassom, fiquei com aquela alegria que ia ser mãe de novo. Aí depois, quando cheguei lá, tinha perdido o bebê. Perdeu o bebê do nada, um aborto espontâneo. E aí, passando os tempos, eu engravidei de novo em abril. Foi até 2 meses de novo a gestação, perdi de novo. Não prosperou. Aí, depois de 1 ano, Deus me permitiu engravidar de novo. Novamente, 3 vezes. Tive um aborto espontâneo. E eu perguntei para Deus, Senhor, mas o que eu não aprendi que o Senhor queria me ensinar com essa situação? Porque hoje já tenho entendimento que alguma coisa que eu passo é algum propósito que Deus tem, alguma coisa que Ele quer me usar, algum processo que eu tenho que passar, né? E eu perguntei para Deus, Senhor, mas por que eu tô passando por essa situação novamente, 3 vezes? O que eu não aprendi com o Senhor? O que o Senhor queria me ensinar? Aí Jesus ministrou no meu coração. Deus falou, não é por causa de você, é pelo ministério que você tem. Então, talvez você vai passar muitas coisas que não é para você, mas é por outras mulheres que vão se achegar a você com essa dor. E você vai ter algo para falar para elas. E ali eu pude entender. Primeiro que meu ventre era estéril, eu não podia ter filho, comprovado pelos médicos. E Deus me deu meu príncipe Samuel Davi, tá com 4 anos. Então Deus já fez uma grande promessa na minha vida, só de eu ter meu filho hoje, porque eu não podia nem ter. Então, às vezes, alguns processos que nós passamos dolorosos, tem algum propósito de Deus naquilo ali. Nós não podemos olhar só pelo lado ruim. Nós temos que perguntar a Deus, para que essa situação? O que Ele está querendo nos ensinar com isso? Aonde nós vamos chegar com essa situação? E Deus ele vai se revelar para você, ele vai falar para você. Isso me amadureceu muito, Alexia. Porque eu pude dar valor numa vida, eu pude amar mais meu filho e pude compreender as coisas de Deus. Talvez também Deus permitiu para que eu também ficasse mais próximo de Samuel. Para que eu entendesse que realmente, verdadeiramente, Deus tinha me dado. Ele era muito precioso para mim. Então, algumas situações nós passamos para que haja cura até em nós mesmos. Porque às vezes você está disperso. E aí Deus permite para que você possa entender qual é o propósito dele. Então talvez essa dor que você está passando aí, amado, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, tem algum propósito. Não é para te parar, não é para te matar, não é para te punir, não é para te fazer desistir. Alguma situação Deus... Ah, bispo, mas na dor Deus tem alguma coisa para me abençoar, alguma coisa para me crescer? Sim, porque Deus tem as formas dele para trabalhar. Ele tem a maneira dele fazer. Talvez na hora nós não entendemos. Até você me acompanhou nessa última gestação, na perca. É doído, a gente chora, a gente sente ruim. Mas depois, né? É, tanto doído que eu que tava do lado já tava me sentindo tão ruim, tão mal. Imagina, né? Dentro, né? Como é Dentro da como é que tava, né? E muito acontece isso muito com muitas mulheres, né? Aí eu fui entender que a moça falou comigo, não é só a senhora, muitas mulheres estão passando por essa decorrência, né? E é tão engraçado assim que a senhora já profetizou, já orou por muitas pessoas que não pode ter filho. E Deus teve filho. E a pessoa teve filho, É teve verdade. até 2, né? É verdade. Inclusive até a palestrante Dayana, né, que em breve vai estar conosco aqui no podcast, eu profetizei, tá lá a Lisier, uma princesa, que Deus deu para ela, né, através que eu profetizei. E outros casos que o Senhor me usou. É igual eu comentei, que às vezes Deus está permitindo para você trabalhar nessa área, né? De mulheres que mulheres que perde filho na gestação. E
tudo isso tem um propósito, igual a senhora falou, tudo tem um propósito. Então, É verdade. então é isso, né? Eu quis Então, retratar engraçado. sobre esse assunto justamente por isso, porque tem muitas mulheres que passam por esse processo. Aí elas desistem de gerar. Elas desistem da promessa, elas desistem de sonhar que vai ter filho de novo. Não. Você tem que entender que Deus ele tem poder para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Pode ser que não foi naquele momento, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe o que vai acontecer tá lá na frente. Se for para te prejudicar, se for para vir com alguma deficiência, algum problema, ele não vai permitir, né? Igual você falou, tudo tem um propósito, porque ele vai usar para outra coisa lá na frente, né? E muitas mulheres sofrem com isso e elas querem desistir. Não desista do seu sonho de ser mãe, não desista de gerar no momento certo. Na hora certa, Deus vai dar a vida ao seu vento, né? Porque Deus pode todas as coisas. Ele vai fazer. Ele vai fazer algo acontecer que quando você vê, você já vai estar ali com o seu milagre. Dentro da sua barriga ali, né? Porque Deus pode fazer coisas maravilhosas por nós, né? Por isso que esse programa nós vamos abordar muito sobre esses temas. Porque é para mulheres, voltado mais para as mulheres. Para receber de Deus, para falar de temas que elas estão vivenciando, como a depressão, como o aborto, né? Várias situações. O que aconteceu comigo foi um aborto espontâneo, né? Que acontece com muitas mulheres. E eu creio que através dessa podcast que nós estamos fazendo, eu creio que muitas mulheres vão vir contar testemunho aqui. Eu creio, em nome de Jesus. De milagres, que nós receber. que vai receber, e eu creio que muitas pessoas vão vir contar testemunho aqui. Sim. Para a honra e a glória do Senhor. Eu creio também, para a honra e glória de Deus. Vai ficar aberto espaço para todas que forem abençoadas com contar o testemunho, né? Inclusive, eu quero pedir a todos vocês que estão nos assistindo para nos seguir, né? Nas nossas redes sociais. O meu Instagram é Bispa Heloísa Ramos, né? Da Alex é Alexandra Coimbra. E também nós vamos estar colocando no nosso canal, né? Para você estar começando a se inscrever lá, porque nós vamos começar a passar nossa programação para lá. E também no Facebook. Nos assistir por lá. E depois nós vamos deixar o número da senhora, pastora, né? Bispa Heloísa, para vocês que estão precisando de oração, quiser desabafar, estar conversando, mesmo que vocês não é aqui de Goiânia, de outros lugares. Nós estamos à disposição para atender todos vocês. Para atender todos No vocês, SOS né? espiritual, ali nós vamos ouvir vocês, vamos dar um direcionamento de Deus, vamos orar por vocês. Vamos estar aqui para ajudar vocês nas causas que vocês precisarem. E vocês que são de Goiânia aqui também, se vocês quiserem estar chamando a bispa para poder estar orando, fazendo uma visita, né? Que às vezes é bom a pessoas nós fazemos que têm... visita, né? Na casa fazemos empresarial, né? Pois é, isso é muito bom para você que quer fazer uma visita, orando na sua casa, no seu lar. Se você quiser, nós depois nós vai deixar um número aqui, né, bispa? Vamos para se vocês quiserem estar fazendo uma visita na nossa igreja, Arca Mundial Choke. E é isso aí, para vocês não ficar de fora. Tá sempre conosco nas nossas programações, né? Vamos passar tudo certinho, aonde fica o nosso ministério. Nós temos culto lá, terça, quarta, na direção da missionária Alexa e do missionário Daniel, que vai estar no podcast Impacto da Fé, né? Juntamente com o apóstolo Mauro Ramos, que tá uma benção. Por sinal, convido vocês para assistir também. Vai começar daqui a pouquinho. E toda segunda, às 8 horas da noite. E também vamos deixar os nossos dias de culto. O culto na quinta-feira é na minha direção. Você quer receber de Deus, quer receber uma palavra direcionada, você vai lá. Nosso ministério fica ali no Jardim São José. Nós vamos estar colocando na Avenida Gersina Borges, vamos estar colocando nosso endereço, próximo ao Vera Cruz, saída para Trindade, né? E também temos o nosso congresso, que vai ser agora dia 4, viu? Você é mulher e quer receber de Deus, quer ser tocada, quer ser impactada, quer sair de lá transformada, dia 4 de maio, no Espaço Garden. Estará conosco a Tanginha, querida do nosso Brasil, a rainha do Piqui, vai estar conosco lá, né? Beijo, seu coração, Tanginha. Tângela Vieira vai estar conosco. Nós vamos ter uma palavra abençoada, eu vou estar trazendo a palavra também. Nós vamos ter sorteio de brinde, vamos ter um café colonial, vamos ter kit de beleza. Tem muita coisa boa esperando vocês. E as inscrições, entra aí no nosso link que está aí no nosso Instagram, faça sua inscrição. Inscrição antecipada, 50 primeiras mulheres vão ganhar um copo personalizado. Não deixe para a última hora, porque são vagas ilimitadas. E eu quero vocês lá conosco. Terceiro ano, terceiro congresso, Mulheres para Procurar. Deus vai fazer grandes coisas ao seu respeito da sua casa, da sua família. E não esqueça que a inscrição é até dia 1º, tá, gente? Não vai vender no dia do ingresso, Isso, por causa justamente, bem lembrado. por causa que nós estamos muito ocupados no meio de salão, então vai ser vendido apenas até dia 1º. Então, se você puder antecipar o mais rápido aí,
para não deixar em cima da hora, melhor para todos nós. E vai ser um evento muito importante para a senhora, né, Isso, Bispa? é Porque cada dia que a senhora, desse ministério que a senhora tem, cada dia que a senhora faz cada dia Deus te pressiona com cada dia, cada ano, né? Certo? Isso. Cada ano você faz dos desejos do seu coração, né? É verdade. Cada ano melhor do que o outro, né? É verdade. E para Deus tem que ser o melhor, né, amado? Você que anda comigo, que você me acompanha, você tem visto o que Deus tem feito. Quando algo nasce no coração de Deus, porque esse projeto não é meu, esse projeto é do Senhor. E eu me sinto assim até, eu falo, Senhor, eu sou uma criança de 5 anos nas suas mãos, meu Deus. É uma honra muito grande estar na frente desse projeto, porque eu tenho falado daquilo que eu tenho vivido. Eu tenho pregado uma verdade, daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho passado, né? E Deus tem feito grandes coisas. E quando Deus colocou esse desafio para fazer num espaço de festa esse ano, algo mais proporcional, eu disse, Deus, eu quero fazer o melhor para o Senhor. Eu quero fazer o melhor para essas mulheres que vão chegar lá, para elas se sentirem acolhidas, se sentirem abraçadas, se sentirem amadas pelo Senhor. Então, Deus tem feito grandes coisas, tem levantado pessoas. E vai ser tão lindo, desde a decoração até as comidas, tudo. Vai ser feito com muito carinho e amor, eu posso já antecipar para vocês. E vai acontecer coisas grandes lá dentro. Então é muito lindo quando as coisas é um projeto que vem do coração de Deus. Porque esse projeto não é da Bispa Heloísa Ramos. Esse projeto é do Senhor. Nasceu no coração dele. E para chegar aqui, tem uma história. Eu passei muitas coisas. Eu passei muitas lutas na minha vida para chegar nesse momento agora que eu estou. Né? Eu tive que perder muito. Eu tive que passar por muitas situações para chegar no momento que Deus tem feito agora. Então eu estou muito feliz com Deus. E cada dia Deus tem dado um desafio maior, uma coisa maior, mas eu confio naquele que eu tenho crido. Eu sei que Deus até a última hora, Ele vai estar desde o começo até o fim. E Ele vai fazer sempre o melhor, porque Ele se responsabiliza, Alexia, por tudo que Ele coloca nas nossas mãos. Ele é o principal preocupado. Ele é o principal que se responsabiliza, porque é dele. É dele. Então tudo que Ele colocar nas nossas mãos vai se responsabilizar até o fim. E vai ser lindo demais que Deus vai fazer. E eu tenho certeza que nós seremos tocados, nós seremos edificados. Nós não vamos sair dali da mesma forma que nós entramos. Isso aí eu já posso antecipar para vocês, adiantar. Nós não vamos sair. Porque todos esses congressos têm sido um mais melhor do que o outro. E Deus tem feito um mover muito grande. Muito grande. E quando Deus me deu esse projeto, eu senti assim, muito honrado, mas ao mesmo tempo com muito medo, muito desafiado, porque é algo que eu vou tratar com mulheres que estão feridas. Então eu sou muito atacado nas minhas emoções, porque eu trato com emoções. O diabo ele tenta com muita fúria naquilo, porque você sempre vai ser provado o ministério que você leva, né? E Deus tem trabalhado assim grandemente na minha vida. Eu fico emocionada, porque quando a gente fala de Deus, a gente se sente tocada. Eu estou aqui, mas eu estou arrepiada. Que a gente sente a presença de Deus. E assim, eu tenho visto que o que Deus tem feito na minha vida não pode ficar só para mim, amada. Não pode ficar só para mim. Tem que ser passado para outras mulheres. Porque eu quero que elas conheçam o Deus que eu conheci. Eu quero que elas sejam sedentas e apaixonadas como eu sou por Deus. Eu quero que elas tenham essa dependência como eu tenho com Deus. E para mim, foi muito desafiador eu estar falando isso aqui hoje. É algo muito glorificante. Para a honra e glória do Senhor, porque eu era uma mulher totalmente dependente. Uma mulher que jamais dependeria 100% de Deus. E o que a senhora, de fazer essa pergunta para a senhora, e o que as pessoas que antigamente conheciam a velha Heloísa e conhecem agora, o que elas... Nossa, vocês falam assim, parece que é outra pessoa. Parece que eu nasci de novo. Nos olhos do ser humano, nada... Era possível, né? É verdade. Mas nos olhos era um de projeto Deus... falido. Mas aos olhos de Deus, Deus olhou e falou, eu vou trocar seu nome e vou te dar um novo sobrenome, vou escrever uma nova história para você. Uma nova história para você. Eu ainda vou contar meu testemunho aqui completo. Vocês nos acompanhem que eu ainda vou contar do começo ao fim minha história. Eu tenho muita bênçãos para contar do que Deus fez na minha vida. Hoje eu falo que eu sou uma mulher transformada pelo poder de Deus. Transformada, porque quem eu era, até eu mesmo hoje não me reconheço. Não reconhece. Né? Na presença de Deus, o que Deus fez para a honra e glória dele. Para que seja testemunho, para glorificar o nome dele. E Deus, ele ama a simplicidade, Alex. Deus, ele ama o simples. Simples com Deus se torna a coisa mais maravilhosa do mundo. Quer alcançar
uma intimidade com Deus e o coração de Deus, seja sincero. Seja simples na presença de Deus. Seja sincero. Não troque Jesus nem por coisas, nem por pessoas. Ele precisa ser o centro de tudo. Ele tem que ser a primazia da sua vida. Porque quando você põe Jesus na primazia da sua vida, tudo muda. Hoje, eu tenho meu esposo que Deus me deu. Meu casamento foi uma promessa de Deus. Eu orei 2 anos para que Deus me entregasse meu esposo. É uma bênção, é um homem abençoado. Mas ele não é tudo na minha vida. Tudo na minha vida é Jesus. Eu tenho meu filho, que eu amo muito ele, mas ele não é tudo na minha vida. Tudo na minha vida é Jesus. Eu não troco Jesus por nada. Porque quando eu estava no fundo do poço, quem me tirou de lá foi Deus. Eu era uma pessoa que aos olhos dos médicos não era para andar. Devido a essa bala que eu levei o tiro. Era uma pessoa que era para tomar remédio controlado. Era uma pessoa que era para ser depressiva. Deus me curou da depressão. Então, Deus já fez coisas tão grandiosas na minha vida que eu não consigo me ver sem Jesus. E eu quero que as pessoas sejam assim, que elas não se vejam sem Jesus. Porque Jesus tem que ser tudo para elas. Jesus tem que ser mais que o ar que elas respiram. Tem que ser o centro de tudo. Quando nós colocamos Deus no centro de tudo da nossa vida, tudo é diferente. Tudo é diferente. Quando você coloca Deus em primeiro, as coisas se tornam diferentes. Mas quando você não tem Jesus, parece que está tudo difícil. Parece que o mundo vai desabar sobre a sua cabeça. Aí quando você tem Deus, já torna, não é que vai ser fácil, mas você vai ter uma direção, você vai ter um norte. Tem gente que não sabe nem o que é da vida, nem pra onde vai. Na verdade, Deus nunca nos abandona, desde que nós estamos no ventre da nossa mãe, né? Deus nunca nos abandona. Depois que nós temos um encontro verdadeiro com Deus. Às vezes, mesmo quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, Deus está aqui, né? A gente está aqui. Quem sai é nós. Não é Deus que não é sai, ele que né? sai. É nós que saímos. Ele está toda a vida ali com a mão estendida, esperando você se retornar para o ato, né? E às vezes nós somos muito ingratos, né? É verdade. Por tudo que Deus faz por nós, pelo ar que nós respiramos, pela saúde que Ele nos damos. E mesmo assim a gente estamos sendo ingrato, não tendo aquela comunhão verdadeira com Ele, né? E não temos tempo para Ele, não temos tempo para Ele. É igual na pregação que estava falando, que a gente passamos horas e horas nas redes sociais, mas não tiram tempo para Deus. Meia hora, né? Nós temos que conversar com Deus, igual nós estamos conversando aqui, pra né? agradecer isso, falar como foi nosso dia, né? Verdade. Agradecer, adorar, louvar Ele todos os dias, bem né? Dizer o nome do Senhor, né? E às vezes nós somos muito gratos quando fazer isso, porque às vezes quando a gente estamos bem, aí nós, né? Nós esquece, quando tá tudo bem, nós esquece de Deus. Mas quando a gente passa por alguma coisa, aí nós começa, misericórdia, Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Aí lembra, né? Aí lembra, mas o importante é a gente estar glorificando e adorando o nome dele todos os dias. É verdade. Nós não podemos fazer isso só quando as coisas estão boas, né? Só quando Deus está sendo fiel para conosco em tudo que nós quer. Porque vai ter hora que Deus vai dizer não para nós, né? Aí até Deus mesmo vai falar, uai, ela só quer me buscar quando tá tudo bem, ela só quer benção, né? Só quer benção, só quer vitória, né? E é isso, Deus a gente não se brinca com Ele, né? Assim a gente honra Ele todos os dias, né? Todos os dias da nossa vida. Temos que estar em retidão com Ele, né? Porque todavia Deus continua sendo fiel, ainda que nós não sejamos. Ele todavia está com um olhar estendido sobre as nossas vidas e as mãos dele, né? Estendida para nós. Às vezes é nós que não estamos posicionados como Ele quer, né? Jesus é maravilhoso demais. Falar das coisas de Deus, assim, deixa o nosso coração cheio, né? Porque falar de Deus é muito forte. Você falar de tudo que Deus faz pra gente, Ele sempre é o melhor. Desde lá no princípio, né? Como Deus criou o céu e a terra, como que foi lindo, né? Tudo. E tudo Ele fez pensando em nós. Pensando nos filhos dele. O prazer de Deus não é ver nós caídos, não é ver nós destruídos. O prazer dele, por que Ele não voltou até hoje? Porque o principal prazer dele é salvar a humanidade, salvar os filhos dele. Ele não quer perder nenhum, né? O bom filho é a casa retorna. Ele não quer perder nenhum. Ele quer tirar nós do lamaçal, colocar um anel no nosso dedo e uma nova veste. Verdade. Né? Falar, meu filho, eu tô aqui. Eu tô aqui pra te acolher, pra te abraçar, pra te limpar, né? Tirar todos os seus carrapichos. Né? Que a gente chega todo sujo diante de Deus. Né? E Ele vem, nos limpa, nos purifica, nos renova. Traga o renovo, né? É muito forte mesmo. Às vezes eu fico pensando como que fica o coração de Deus ao ver essa humanidade que a gente está vivendo hoje. A maldade das pessoas.
né? Eu acredito que Deus fica muito triste e acho que ele vira até as costas, né? Pra tantas coisas que estão acontecendo. Porque tem muita coisa assim que eu acho que já tá aos olhos de Deus abominável, né? Que tá acontecendo nessa terra. Como aquela chacina que aconteceu agora há pouco dia daquelas crianças, né? Nossa, mexe. Como que pode... É o próprio Satanás entra dentro da pessoa pra fazer uma maldade. Um jovem tão bonito, 25 anos, Pois né? é, com tudo pela frente. Com tudo pela frente, e o que é inexplicável Aí pra as pessoas mim. perguntam o que leva uma pessoa dessa a fazer uma coisa daquela ali? O diabo. O diabo entra dentro dela e possui ela pra fazer uma coisa daquela ali. Porque não tem explicação uma pessoa fazer aquilo. Aí a gente fica indignado. Você leva seu filho pra escola, para o seu filho estudar, E tão e importante. pega seu filho morto, né? E eu fui Meu ver, Deus. eu fui ver essa reportagem e o pai de uma criança de 5 Deus anos, tenha misericórdia, né? ele perdoou esse Que coração que teve perdoou esse indivíduo que matou o próprio filho dele. Pensa, você perdendo um filho, que dor que seria. dor. E ele falando, né? Até o entrevistado se emocionou, falando que perdoava ele, porque ele era cristão, ele tinha Deus no coração, que ele precisava de liberar o perdão para ele. E É isso forte. muito mexeu, né, com a gente, Tá vendo? porque não é fácil. Mas porque quem perdoa é perdoado, né? Quem não perdoa não é perdoado. Filho único é uma dor insuportável, né? É. Mas creio que Deus vai confortar o coração dele, da família Dessa dele. família, né? Vai colocar o E bálsamo sobre vai essa colocar dor. o bálsamo, Né? e bênção vai vir muito E de sobre todos os ele. familiares, né? Que perderam Perdeu seus entes queridos. É, que é muito, não, é muito difícil, não é fácil, mas que Deus conforte, né? Até nós mesmos passar esse momento difícil que nós estamos vivendo hoje, por a gente ser mãe. Eu sou mãe, a senhora é mãe, A gente muitas fica com mães. medo, né? De levar nossos Fico com filhos pra medo. escola. Mas né? o que a gente faz, o que a gente fala pra essa mãe, orar sobre os seus filhos. Toda vez que né? abençoar, Antes dele sair. antes dele sair pra levar pra escola, porque não pode ficar sem estudar, né? É. Colocar a mão sobre a cabeça dele, orar, falar pra Deus, cobrir Colocar a as mãos escola no dele Senhor, de confiar em anjos, Deus, né? né? Pedir Deus pra cumprir a escola deles de anjo, que pra guardar não só o seu filho, mas sim a escola todas, né? É verdade. Que é muito Os importante. profissionais que vão estar ali dentro, né? Pra estar orando, buscando muito a verdade. Deus. Só pra Deus ter mesmo misericórdia e nos guardar, né? É verdade. Só a proteção de Deus mesmo sobre a nossa vida, né? Sobre os nossos filhos. Orar, pedir a proteção e confiar que Deus guarda. É. Porque se Deus não guardar, em vão trabalho vigia, né? É O que vai verdade. guardar é Deus. Não adianta a gente se desesperar. Tem gente que tá falando que não vai levar mais os filhos pra escola. Não é assim, não. adianta. Você... É igual na época da pandemia, né? É Era orar, nós passamos esse momento de oração. verdade. Que Deus nos guardou nossos familiares. Graças a Deus, eu não vejo nenhum familiar com Eu Covid. também não, graças A Deus, né? Então, pra gente orar. Cada dia que acontece isso é uma coisa que acontece pra gente buscar mais ele e confiar mais nele, porque se a gente for Verdade. pensar nisso, nos trancar também, a gente não vai viver, né? É verdade. E não é isso também que Deus quer, né? Pra Não é nossa isso, vida, porque né? a gente tem uma vida aqui na Terra, né? Verdade. Temos tudo. coisas a fazer, né? E eu gosto muito de falar sobre propósito, né? Tudo na nossa vida tem um propósito. Nós temos que saber qual é o propósito que Deus nos escolheu. O que Ele quer de nós. Pra que Ele nos criou. Qual é o nosso chamado. Ele nos chamou pra quê? Uns têm dom para adorar o Senhor, outros para levar a palavra, outros para dar condições para os profetas levar a palavra, né? Cada um tem um chamado. E nós não nascemos só para casar, ficar velho, morrer e ter filho. Não. Nós temos um propósito. Deus nos criou para alguma coisa. Qual é o seu propósito? Quando a pessoa não tem um propósito de vida, ela não tem sentido, né? E Jesus quer que você entenda qual é o propósito que Ele tem para sua vida. Para que Ele te criou. Amém. Você é um projeto de Deus, mais semelhança dele. Ele tem um plano para te salvar, mas qual é o seu propósito na Terra? O que é que você tem influenciado? Você tem levado as pessoas à luz ou às trevas? Você tem levado as pessoas a Cristo ou tem levado as pessoas para o precipício? Qual tem sido o seu propósito? Verdade. Deus nos criou para um propósito. Propósito nessa Terra. Para ser usado por Ele. Como instrumento dele, né? E é sempre importante a gente estar do lado de pessoas espiritual, né? Porque se ela falou uma coisa importante, às vezes é importante a gente estar do lado de pessoas que têm Deus, Verdade. do que uma pessoa fora do caminho de Deus que nos puxa para fazer coisa errada. E a gente tem que estar do lado de pessoas que nos faz aproximar cada dia mais
de Deus. De Deus, né? E isso que tá acontecendo comigo, com nós, né? Eu com meu esposo, nós estamos do lado de vocês, somos nossos pastores, graças a Deus, e cada dia que passa nós estamos mais Glória a Deus. próximos. Sempre pedir para Deus colocar as conexões certas e pessoas que nos aproximem do propósito. Não que nos afaste, né? Que Deus sempre vai colocar aquelas pessoas certas ali para te aproximar dele. E aí tem uma fé também, né? Importante também, porque às vezes antes da gente conhecer Jesus, a gente não tem a fé, né? É verdade. E a gente estando do lado Nossa das fé pessoas pequenininha. nos ensina, né? A ter Desenvolver fé, mais a nossa fé. né? Talvez você tá sem força, por isso que fala que é melhor 2 do que 1. Isso. Aí vai te fortalecer mais, né? Isso é muito importante. E é isso aí, mulheres, é o que eu falo pra vocês ficar mais próximas de pessoas, mais espiritual, né? É verdade. Ter um líder, né, um mentor espiritual ali, um pastor, uma pessoa que vai te ajudar a se aproximar de Deus. Que né? vai orar por você, interceder por você, né? Porque quando você estiver caído, essa pessoa vai te levantar, vai te ajudar. Vai estar ali pagando um preço de oração pela sua vida, velando pela sua vida para que você possa ser uma pessoa abençoada, né? Uma pessoa próspera, uma pessoa que tenha uma direção de Deus, um direcionamento do Espírito Santo. É verdade. Só será. Nossa. Pois é, amém. Muito feliz, né? Por estar fazendo essa parte desse podcast. Essa bancada vai estar conosco aqui sim. Bispa, eu não esperava, você acredita que eu não esperava estar sentada aqui do lado da senhora? Mas tudo fazendo tem um isso, propósito né? do Senhor, né? Engraçado, né? Deus te trouxe de longe e retornou para o ato, para o propósito dele, né? Nunca passou. Nem eu imaginava, porque você sempre foi uma pessoa muito tímida, né? Mas quando Deus quer, né? Ele faz, né? E eu também estou muito feliz e quero louvar a Deus, né? Pela sua vida, por ter aceitado esse convite, né? E para mim vai ser muita honra também você estar comigo, que eu vou até me sentir assim mais, como que eu vou te dizer... É bom sempre a gente ter alguém do nosso lado, que você não se sente sozinho, né? É verdade. Você se sente ali acompanhado, com alguém para te ajudar quando você precisa. Isso é muito bom. A gente tem que procurar sempre ter pessoas assim, que agregam na nossa vida, né? Que nos ajuda, que vem para somar. Eu gosto de pessoas que vêm para somar. Eu sou uma pessoa muito imediatista, mas eu sou uma pessoa que... Todo mundo fala isso pra mim, né? Eu não sei, mas as pessoas falam. Que eu entro nas pessoas, eu entro pra mudar. Eu quero cobrar que as pessoas melhorem, eu quero ajudar, eu quero querer que vai do meu jeito, né? Mas eu sempre quero pro bem, né? É verdade. Então, isso é muito bom. Se eu não puder ajudar a pessoa, prejudicar muito menos, né? Eu sei que às vezes eu sou uma pessoa que, como eu sou muito... Tudo que eu faço, eu sou muito intensa. Eu me dedico muito às pessoas. Quero muito que a pessoa faça do meu jeito, esteja perto de mim, mas sempre o meu pensamento é que a pessoa pro melhor. E tanto que é que todas as pessoas que eu fico perto de mim, eu levanto elas. Eu ponho elas pra cima, eu ajudo elas a melhorar profissionalmente, eu ensino uma coisa, outra que eu fiz que deu certo, eu dou um conselho, mas eu quero que vá pra cima, eu só quero que a pessoa vá pra cima. Não vai ficar assim, não. Vai mudar a sua situação, vai dar certo. Né? Isso é muito bom. Porque cada um tem um dom, tem uma forma que Deus vai usar. Talvez você com o seu jeito aparentemente calado, mas quando você fala uma palavra, ela é certeira. Né? Ela ajuda. Cada um tem sua forma, porque cada um tem uma personalidade. Cada um tem uma forma que Deus vai usar, né? E eu costumo falar, você mulher, abre o seu coração para Deus e se abre para ter conexões com pessoas enviadas por Deus. Com pessoas que amem a presença de Deus. Com pessoas que te puxem para a presença. Que te façam te atrair para coisas boas. Que te aproxime do propósito. Porque não adianta você ficar ali com a mesa rodeado, mas nenhum está somando para sua vida. Tem que observar muito isso. E a mesa, Alex, representa a nossa vida. Quem tem sentado na sua mesa? É aquelas pessoas que estão ali, que vai te ajudar a se tornar uma pessoa para chegar a algum rumo. Mas um exemplo, minha avó sempre dizia, um porco suja outro porco, né? É verdade. Uma pessoa boa faz a pessoa se tornar uma pessoa melhor, né? Então você tem que andar, observar com quem você tem andado. O que você tem absorvido? Nós temos 2 ouvidos. A pessoa vai te falar, mas não é tudo que você tem que absorver, não. Verdade. Absorver aquilo que vai somar na sua vida, aquilo que é bom pra você. Verdade. E ter um coração aprendiz, querer aprender. Tem pessoas que têm dificuldade em se relacionar, têm dificuldade em ser submisso, né? Tem pessoas que têm dificuldade em aceitar repreensão, né? Tem pessoas que têm dificuldade para se relacionar. E você tem que estar aberto para ser corrigido. Porque senão você não vai acrescentar degraus à sua vida. Você vai ficar sempre para trás. E tudo na vida é aprendizado, né? Eu gosto muito de aprender.
também. Mas tanto que seja para a senhora me ensinar a fazer as coisas boas, mas também para repreender, tudo é um aprendizado. É verdade. Então, já que aquilo ali não é bom, eu aprendi a não, que aquilo ali não é para mim. Não era para você. Né? Então, tudo na vida é bom, é para aprendizado. Passar momentos que vai ser difícil, vai ser para um aprendizado, Com né? certeza. Então, é isso. É verdade. E aí tem gente que tem uma dificuldade, né? De aceitar a correção. Mas a correção, automaticamente, ela vai gerar coisa boa pra você. Porque, a princípio, você vai ser confrontado. Mas depois ela vai te gerar um resultado. Então, nós temos que aprender a ser repreendido também. Não querer ouvir só sim. Eu não gosto de pessoas que falam só sim pra mim. Eu gosto de pessoas que também digam não pra mim, né? Eu gosto de pessoas também que falem pra mim o que tá errado. Porque eu vou consertar, né? Agora tem gente não, que quer só ouvir só coisa boa. Só coisa boa. Precisamos ter um coração repreensível, né? Que Deus abençoe todos vocês que estão nos assistindo. Beijo no coração de todos vocês que estiveram conosco hoje nessa programação. E toda sexta-feira, dia 5, a nossa estreia, tem mais da parte de Deus pra você. Alex, obrigado por fazer parte dessa bancada. Toda honra e glória seja dada a Deus por esse podcast, né? Que Deus abençoe todos vocês.